Bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela presença, muito especialmente os que estão aqui ao meu lado, o general Etigoyen, o embaixador Marcos Galvão e o ministro Raul Jungmann, e mais, de modo geral, a todos aqui presentes. E vou lhes dizer que eu estou assustado. Tem muita autoridade e eu perdi o hábito. Mas isso mostra a importância do tema. Realmente, a questão de comemorar, ou pelo menos mencionar e analisar os 50 anos do Tratado de Não Proliferação tem um significado muito especial. Eu não vou ocupá-los, vieram aqui para ouvir os que vão falar em seguida, mas eu queria só dar não diria de testemunho, mas do que me recordo a respeito dessa matéria muito rapidamente, né? Eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte e, naquela ocasião, houve um pouco debate, mas havia um momento de exaltação democrática e patriótica, e houve a discussão a respeito de colocar ou não na Constituição uma proibição da utilização de armas atômicas. Prevaleceu o ponto de vista de que nós deveríamos declarar alto e bom som. Eu creio que então, deputado Montoro, governador Montoro, teve um papel muito significativo nessa proposição e em que nós anuíssemos com a ideia de que a nossa Constituição declararia que o Brasil não estava disposto a preparar armas atômicas. Hoje em dia, talvez isso não tenha o significado que teve, mas nós vivíamos uma época de final de Guerra Fria, quando, então, havia um risco da guerra atômica. Esse tratado foi um início de tentativa de distensão. O tratado é assimétrico, porque as nações que já possuíam bomba atômica, que eram membros do Conselho de Segurança, são até hoje da ONU, já tinham o armamento atômico e havia a pressuposição de que eles destruiriam os seus armamentos e, ao mesmo tempo, que as nações outras assumiam o compromisso de não dirigir a questão atômica para fins bélicos. Pois bem, o Brasil, de alguma maneira, depois de ter assinado esse tratado e depois de vários esforços de negociação entre Estados Unidos e União Soviética e os demais países atômicos, tomou uma decisão que foi importante, que foi com relação à Argentina, porque a possibilidade de uma competição militar entre o Brasil e a Argentina desequilibraria toda a região da América do Sul e talvez até o Atlântico Sul. Como toda a gente sabe, a África do Sul também cogitou de fazer armas atômicas, havia muitos rumores a esse respeito, e a decisão do Brasil foi uma decisão importante com a Argentina, foi uma decisão importante. O Spectro está por aqui, vai esclarecer melhor o background de toda essa negociação. Eu só me recordo de que, naquele momento, quando a Argentina voltou à redemocratização, foi eleito Alfonsín. Alfonsín veio aqui ao Brasil antes de ser presidente para assistir à posse do governador Montoro. E os brasileiros não sabiam da importância do Alfonsín, então. Mas ele se elegeu pouco depois presidente, e o presidente Sarney teve um relacionamento muito positivo com o presidente da Argentina. E, a partir, provavelmente, dessas incitações de vários setores no mundo que queriam estender o Tratado de Não Proliferação, a decisão do Brasil com a Argentina foi pioneira na formação dessa agência de vigilância recíproca. Isso dava ao Brasil a possibilidade do Brasil desenvolver a tecnologia nuclear sem que fosse obstado por outros países, porque se tratava de um desenvolvimento para fins pacíficos. Essa foi a motivação principal que nos levou à assinatura do Tratado de Não Proliferação. Infelizmente, a proliferação continuou, e continua. Ainda recentemente estamos vendo, neste momento, as negociações com a Coreia do Norte em função do armamento nuclear. Mas o fato do Brasil e da Argentina terem se comprometido e, efetivamente, terem cumprido o que disseram que iam fazer, e o fato de nós temos aí investigação simultânea, a qualquer momento a inspeção pode se realizar, permitiu que o Brasil continuasse a desenvolver seu programa atômico sem esse risco de interferência para impedir que nós avançássemos. Eu me recordo que, em certa ocasião, o então ministro de Ciência e Tecnologia me informou que iam fazer qualquer coisa no avanço de palhetas para abastecer os computadores, os geradores atômicos.
E eu disse, olha, eu não vou nem lá à inauguração, porque vai dar a impressão de que nós estamos aqui exagerando na celebração de um fato importante, mas que é um fato que não se dirige ao nosso rearmamento, senão que se dirige à nossa capacidade de geração de energia elétrica. Então, essa é o que eu me recorde, foram essas nossas motivações. Há interpretações, há muitas. Os resultados têm que ser sempre avaliados. Nós vivemos num mundo, sem dúvida alguma, complexo. Nós acabamos de assistir a declaração do presidente da Rússia, o Putin, de que ele dispõe de uma superarma. Eu devo dizer aqui um depoimento, e com isso eu encerro. No ano 2000, eu passei uns dias no Kremlin, a convite do presidente Putin. E o presidente Putin fala inglês, embora diga que não. E, em certos momentos, nós ficamos sozinhos. Com o inglês dele e o meu, que são mais ou menos, deu para entender um ao outro. E eu me recordo, devo ter registrado isso em algum momento, que ele insistia na conversa, na perplexidade dele, porque naquela ocasião havia tentativa de cercar a Rússia com radares. E havia o problema das mísseis antibalísticos, que já se estavam colocando como uma questão. Ele dizia, olha, eu não entendo por que disso, dizia o Putin a mim. Eu não entendo o porquê disso, porque quem poderia fazer guerra nas estrelas, disso se tratava na época, seríamos nós, porque a China não era ainda a potência que é hoje. E nós não queremos. Eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Nós queremos apenas uma coisa, que os ocidentais, os Estados Unidos e a Europa, respeitem a Rússia. Respeitar a Rússia, provavelmente, no background cultural dele, significa a grande Rússia. Há um livro muito interessante do Sebag Montefiore sobre os czares da Rússia, e quem lê aquilo lá vai ver que as culturas nacionais pesam, e que o chefe da Rússia, de um jeito ou de outro, é um czar, e que a Rússia é a grande Rússia, não é? A Crimeia faz parte da grande Rússia, e tomara que o Báltico não é? Mas, enfim, de qualquer maneira, ele insistia nisso. Eu li recentemente um livro que o governador do Espírito Santo, Paulo Atung, me mandou, que é muito interessante, que é uma entrevista que o Putin deu para o Oliver Stone. E o tempo todo o Putin fica mostrando que eles estavam tentando fazer um acordo por causa das mísseis antibalísticos, não sei o que lá, e lamentando que os Estados Unidos, os Estados Unidos, basicamente, não aceitassem, não respondessem às tentativas. Ele agora deu uma resposta. Não sei se é falsa ou se é verdadeira, mas disse, olha, cuidado porque nós temos a superarma. Ou seja, pode-se abrir uma nova corrida militar aí. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, nessa matéria nós devemos sempre estar, como se dizia antigamente, alerta. Ver o que está acontecendo no mundo e tomar nossas decisões em função dos nossos interesses. E o que é do nosso interesse num dado momento pode não ser do outro. Então, eu acho que essa discussão aqui é muito oportuna, porque nós temos que, chegou o momento, depois de 50 anos, de rever. Eu não estou propondo nada, eu sou pacifista, etc., etc. Apesar de meus pais, avós e bisavós, eu sou pacifista. Mas eu acho que hoje, o Exército hoje tem essa alta compreensão da situação, o Exército Forças Armadas tem essa alta compreensão da situação, portanto, estou falando com liberdade. Eu acho que nós temos que ver o que é que nos interessa, o que é que nos interessa, o que ganhamos, o que perdemos, como levar adiante os esforços de desnuclearização, como torná-los mais eficazes dentro das nossas limitações, para nós não podemos nunca esquecer que nós vivemos nesse mundo, que esse mundo é sempre mais ou menos conflagrado. Dito isso, e ao redizer da minha alegria de vê-los aqui e agradecer muito especialmente aos que estão aqui na mesa, que são pessoas altamente ocupadas, que se deram ao trabalho de vir até aqui, o que só nos honra. Eu não sei por que ordem vamos começar a discussão. Cadê o Sérgio? Pelos mais antigos. Quem é mais antigo sou eu, de longe. Não, presidente. O mais antigo aqui. O mais antigo é o Ministério das Relações Exteriores. Então, o Ministério das Relações Exteriores. Tem a palavra o embaixador Marcos Galvão.